1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Só até aí. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua casa, onde temos plena convicção que a Tua misericórdia se revelou a todos nós e foi derramada com graça, para que pudéssemos estar aqui, ouvir a Tua palavra, cantar louvores, dedicar nossas vidas e servir ao Senhor. Agora, ó Deus, na meditação da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos conduza, para que sejamos edificados por Ti mesmo e tenhamos alimento sólido para, com força espiritual, sairmos daqui revigorados e servir ao Senhor nesse mundo que tanto carece de pessoas que conheçam a Tua palavra e que compartilhem a Tua palavra. Por isso, Senhor, nós oramos pedindo a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana, eu tive uma semana bem interessante, porque segunda-feira, cedinho, eu peguei o avião, fui a Brasília. E chegando a Brasília, eu peguei um carro, dirigi 100 e poucos quilômetros, fui a Anápolis, almoçar com meu irmão, que é aniversário dele. Mas eu estava aproveitando o caminho, porque eu ia falar numa conferência em Corumbá de Goiás, e é caminho. Então, dirigi mais 100 quilômetros depois do almoço e cheguei a Corumbá. E preguei na conferência lá para mais de 150 pastores. E o interesse dos pastores é sobre a revitalização de uma igreja saudável que planta novas igrejas. Encontrei lá o reverendo Samuel Vieira, né, que já foi pastor dessa igreja, que também foi preletor no encontro, e foi muito bom. Então, eu fiquei lá na segunda e na terça. Terça eu fui a Brasília, dirigi até Brasília, aí já são quase 2 horas dirigindo, para participar da reunião do Supremo Conselho, da Comissão Executiva do Supremo Conselho. E a reunião da Comissão Executiva do Supremo Conselho é bem interessante, porque ela começa na manhã, a gente almoça no lugar da reunião, janta no lugar da reunião e só volta bem tarde da noite para o hotel. Então, é bem ativo, não é? E depois de muitos dias ali, né, porque você fica terça, quarta, quinta, na sexta-feira eu retornei para cá, para o Rio de Janeiro. Mas ali, terminei de arrumar as malas e faltava assim alguns minutos, eu já tinha feito a minha devocional, como sempre faço, bem no começo da manhã, isso já era no final da manhã,
e tinha uma janela bem grande assim no meu quarto, e era muito alto, dava para ver a cidade de Brasília, e eu parei, sentei ali naquela janela e fui contemplar a rua, algo que eu aprendi com o Dr. Russell Shedd há muitos anos atrás. O Dr. Russell Shedd me ensinou isso quando eu fiz doutorado e fui aluno dele. Ele falava que a gente precisava parar e contemplar a cidade algumas vezes, né? Então, um dia eu peguei ele parado numa janela, olhando assim, lá em São Paulo. Aí eu fiquei do lado dele, ele olhando a cidade, eu olhando do lado dele, ele olhava assim, olhava... E calado um tempão. Aí eu perguntei para o Dr. Shedd, Dr. Shedd, o que o senhor está fazendo? E ele disse, Leonardo, que coisa interessante, né? Essa avenida é tão movimentada e se chama Consolação. E eu estava olhando Brasília lá de cima e vendo o pessoal no ônibus e pegando carro, e eu pensei, deve ser muito triste uma pessoa viver sem Cristo. A vida de uma pessoa sem Cristo é muito triste. Ela corre, pega o ônibus, ele entra no táxi, o outro está dirigindo o trabalho, ele deve se sentir um vazio terrível, vendo aquele tanto de gente passando e pensando sobre isso. Como deve ser triste uma pessoa que só acorda e o objetivo da vida dele é um bom café, um bom almoço, um bom jantar e quem sabe umas férias e uma boa aposentadoria. Eu fiquei pensando, deve ser muito triste uma vida assim. Uma vida que monta uma agenda sem Deus, ao seu bel prazer, né? Hedonista. E ali, eu estava ali orando para aquelas pessoas e agradecendo a Deus por uma coisa chamada igreja. A igreja faz toda a diferença, porque a igreja é o lugar, e é o único lugar na face da terra, onde todas as pessoas são iguais e valorizadas da mesma forma. É o único lugar. Você pode pensar em qualquer outra instituição humana. Eu pensei, olha que eu pensei bastante. Você pode pensar em qualquer outra organização, e eu já participei de várias reuniões de várias organizações não eclesiásticas. Todas elas manifestam um certo grau de diferença, seja pela cultura, seja questões financeiras, socioeconômicas, e por aí vai. Menos igreja. Aí eu fiquei olhando lá de cima e vendo, igreja é o lugar onde aquele sujeito que está ali empurrando um carrinho de picolé, vendendo picolé, senta ao lado daquele que passou com um motorista e até com um carro de segurança atrás, indo para o trabalho. Um sentado ao lado do outro, os dois se chamam irmãos, os dois riem juntos, sentam à mesma mesa, compartilham o mesmo evangelho, servem ao mesmo Deus. Só a igreja pode fazer isso. Eu conheço outras organizações, eu sei o que eu estou falando. Só a igreja pode fazer isso. Eu fiquei encantado com isso. E aí quase que eu perdi o horário do voo. Meditando, olhando e agradecendo a Deus, né, por ver como a igreja é importante. Não apenas como agente social, mas principalmente por quê? Por que a igreja é tão diferente? Porque quem nos une não é uma ideologia, é o Espírito Santo de Deus. O que nos une não é o discurso de uma pessoa. O que nos une não é uma ideia de uma pessoa. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus diz que ao final da nossa vida, nós não vamos chegar na presença de Deus dizendo assim, Senhor, eu quero entrar na sua presença agradecendo o Senhor, porque eu tive um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar, fui bem sucedido profissionalmente, eu fui uma boa pessoa na sociedade. Não, nós vamos entrar na presença do Senhor no último dia, levando um cesto de frutos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me usou para fazer diferença na vida de pessoas. O Senhor me usou como instrumento na vida de pessoas. Pessoas que estavam sem esperança, e o Senhor me usou para levar uma palavra de esperança. Pessoas que não recebiam um abraço, e o Senhor me usou para levar um abraço. Pessoas que não tinham ouvido o Evangelho, e o Senhor me usou como instrumento de uma igreja que levava o Evangelho para todos os lugares, até os confins da terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez um servo útil, e não uma pessoa pobre e inútil de espírito, que vive aí no mundo, apenas pensando em si mesmo, no seu bom café da manhã, no seu bom jantar, numa boa profissão, num bom nome, numas boas férias, e pronto, só isso, né? Como se isso bastasse. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu sentido e direção à minha vida. Como igreja é relevante, por isso que ela não morre, por isso que ela não passa, porque o Espírito Santo de Deus habita entre nós e faz diferença no nosso meio. Glorificado seja o nome do Senhor.
Nós não estamos aqui porque vocês ouviram o discurso de algum pastor na história. Eu não estou aqui e abri mão de toda a minha história de vida porque um pastor me convenceu a ir para o seminário. Não, nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos chamou, nos capacitou, nos vocacionou, aquece nosso coração. E mesmo quando estamos tristes, Ele nos sustenta e Ele usa mãos, braços, abraços de irmãos na fé. E somos todos iguais. Aos pés da cruz de Cristo Jesus, o chão é plano. Não tem um mais importante que o outro. E a igreja deve continuar proclamando isso. Eu ouvi que tem uns deputados aí mudando seu nome. E eu acho que a gente também devia mudar o nosso. Leonardo de Jesus Cristo Sayum. Pode me chamar assim. É muito triste uma sociedade rebelde a Deus. Ela segue qualquer discurso morto. É muito triste. E quem vai mudar a sociedade é a igreja. Mas não é a igreja da teologia da prosperidade, nem a igreja que abraça político corrupto, nem a igreja que se cala covardemente. É a igreja que vai em nome do Espírito Santo de Deus, revestida no poder do Espírito Santo de Deus. Não é para discutir A, B, C ou D, mas para amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Nosso papel não é discursar politicamente, nosso papel não é pegar em armas, o nosso papel é abraçar. E é falar no ouvido de quem sofre: Jesus te ama e quer mudar a sua vida. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso é evangelho, apesar das nossas imperfeições. E é muito bom você ver como o evangelho vai transformando a sociedade. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios. Irmãos, não vamos dividir o corpo. Igreja presbiteriana não é melhor que igreja batista e presbiteriana não é melhor que a Assembleia de Deus, igreja Assembleia de Deus não é melhor que comunidade não é melhor que presbiteriana. Nós somos um corpo, para com isso. Vamos pregar o evangelho, servir as pessoas, abraçar as pessoas, amar as pessoas e ser fiéis àquilo que Deus nos chamou. No livro One Thing, do Gary Keller, do Jay Paterson, eles falam que existem 4 coisas que são ladrões da nossa produtividade. Uma delas é a nossa falta de capacidade de dizer não. A nossa falta de capacidade de dizer não. Isso atrapalha a nossa produtividade. A segunda coisa que eles dizem que atrapalha a nossa produtividade é o medo do caos. Eu tenho medo do caos. A terceira coisa são hábitos de saúde pobres. Pessoas que não fazem exercício e não cuidam da alimentação. Eu vou pular essa parte. E a quarta coisa é um meio ambiente que não apoia os nossos objetivos. Você está num lugar que não te ajuda a progredir. Não te ajuda a progredir. Certa vez, Tiago e João chegaram para Jesus e falaram: nós queremos sentar um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus falou assim: não sabeis o que vocês estão pedindo, não sabeis o que pedis. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Vocês não podem tomar o cálice que eu vou beber. Podemos, pode nada. Não, vocês precisam orar com mais cuidado, né? Bill Hybels, um escritor, diz que a pessoa mais difícil de ser liderada somos nós mesmos. Sermos liderados é muito complicado, principalmente por nós mesmos. Em Tiago 1,7, Tiago escreve que aquele que entra na presença de Deus cheio de dúvidas, ele não suponha que vai alcançar alguma coisa do Senhor, porque ele é uma pessoa de ânimo dobre. Portanto, a Bíblia diz assim: eu tenho um projeto para vocês, nosso Deus diz isso. Não coloque obstáculos a esse projeto, porque você pensa, que você não pode fazer aquilo que eu estou te chamando para fazer. Esse relacionamento com Deus, ele nos liberta. O nosso relacionamento com Deus, ele nos alegra. O nosso relacionamento com Deus, ele nos fortalece, ele nos capacita a uma vida nova. Esse relacionamento com Deus, ele nos potencializa. Não para a nossa própria honra e glória, não para a nossa agenda lá, tive um bom café, um bom almoço, um bom jantar, não. Ele nos capacita para fazermos diferença na sociedade. Porque a sociedade sem Deus, ela está morta. Ela está morta, e nós fazemos a diferença com pequenos gestos. Pequenos gestos. E é isso que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios.
Mas as preocupações do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, e nós já temos meditado há algum tempo nesse texto, se você está chegando aqui pela primeira vez no site da igreja, você consegue ver os outros sermões de 1 Coríntios, nós já vimos que a preocupação do apóstolo Paulo é que eles tinham uma experiência espiritual equivocada anteriormente. Eles adoravam ídolos. E eles tinham até experiências sobrenaturais ali com aqueles ídolos, porque o demônio sabe fazer sinal, e sabe fazer muito bem. Enganar o povo. E Paulo diz, cuidado com essa herança espiritual que vocês tiveram, então agora tentando trazer como modelo para dentro da casa do Senhor. Aqui, vocês não estão mudando de religião, aqui vocês nasceram de novo. É diferente. Uma coisa é uma pessoa que muda de religião, outra coisa é uma pessoa que nasce de novo. Uma pessoa que muda de religião, ela pode trazer na sua bagagem todos os aspectos da antiga religiosidade, tentando incutir na igreja, na sua nova vida, esses traços de sua espiritualidade antiga. Uma pessoa que nasce de novo diz assim, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É como alguém que entra num lugar e fala, como é que funciona esse negócio aqui? Não chega já tentando fazer com que funcione nas suas antigas regras. E é interessantíssimo, porque Paulo vai dizer, então esquece isso, toda essa influência antiga, vocês nasceram de novo. E se antigamente existiam classes de espiritualidade, nessa nova vida e expectativa espiritual de vocês, não existe isso. Portanto, faça calar as vozes contrárias à sua intimidade com o Espírito Santo. Vou repetir. Faça calar as vozes contrárias à sua intimidade com o Espírito Santo. Olha o versículo 11. A primeira voz contrária, no versículo 11, que nós devemos fazer calar, é a voz interior da superioridade espiritual. Versículo 11 diz, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A primeira coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia vai colocar bem clara na nossa vida, é que nós devemos fazer calar a voz interior da superioridade espiritual. Quem realiza, olha bem o versículo 11, quem realiza é o Espírito Santo. O texto vai dizer, um só, não são 2 ou 3 ou 4 ou 5, um só é o mesmo Espírito, letra maiúscula, realiza todas estas coisas. A primeira coisa que um cristão tem que entender é a soberania de Deus. Ninguém manda em Deus. Tem gente que acha que pode mandar em Deus se der 7 voltas na muralha, se fizer um caminho de Santiago, se fizer uma boa oferta, se fizer andar sobre sal grosso, se fizer uma série de ritos espirituais. Ninguém determina a agenda de Deus. Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que quiser, com quem Ele quiser, acabou. Isso glorifica, Ele rege a história da humanidade. Então nós temos que entrar na presença do Senhor como Deus. Deus é Deus. Ele tem regras de comportamento e conduta. Não vai entrando na presença de Deus de qualquer jeito que você não será atendido. Ele é soberano. Ele reina. E quando nós damos oferta, é por gratidão a Deus. Quando nós nos dirigimos à igreja, é por gratidão a Deus. Quando nós oramos, é por gratidão a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é com gratidão a Deus. E assim por diante. Tudo o que fazemos é resposta de gratidão a esse Deus. Nós não induzimos Deus a realizar nada na nossa agenda. Nós apenas pedimos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Batei e abri-se-vos-á. Mas segundo a vontade de Deus. Se for vontade dele, e se for o melhor para a sua vida, ele vai atender. E se não for, ele vai te fazer compreender. E você vai glorificá-lo dessa forma, porque é o melhor para a sua vida. Mesmo que às vezes você não concorde com ele. Então, o Espírito Santo é quem realiza todas as coisas. Olha o que diz o versículo 11. Ele distribui os dons, as capacitações, como lhe apraz. Às vezes você não entende a vontade de Deus, eu também não, confesso. Você acha que o pastor concorda com tudo? Então, tem dia que a gente discorda, né? Fala, Senhor, não estou entendendo. E eu vou dizer uma coisa para o Senhor, não concordo, mas eu sei que eu estou errado, então eu vou continuar aqui. E o Senhor vai me conduzindo. E Ele conduz. E Ele conduz. E essa é a verdadeira adoração. É quando nós adoramos a Deus, mesmo quando não compreendemos a sua vontade em todos os aspectos da nossa vida ou na vida de outras pessoas. Eu não entendo, você também não. Mas continuamos adorando.
Isso é submissão à soberania de Deus. Isso nos liberta. Isso nos liberta. Porque aí Deus de fato é Deus e nós de fato somos servos. Portanto, diz mais, o Espírito é quem distribui os dons como lhe apraz. E ele faz isso a cada um individualmente. Unidade, diz Wiersbe, um comentarista bíblico, unidade sem diversidade produz uniformidade. Vou repetir, unidade sem diversidade produz uniformidade. E a uniformidade tende a produzir a morte. Quando você tem um grupo unido, mas esse grupo não aceita divergências, diferença entre eles, isso gera um uniforme, uma uniformidade, mas a uniformidade tende à morte. Porque Deus ama a diversidade. Diversidade não sugere inferioridade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A diversidade, ela não sugere inferioridade. Deus nos fez diferentes. Deus fez homem e mulher e os criou assim. É o que a Bíblia diz. Nós somos diferentes. Mas quando um homem se apaixona por uma mulher, isso gera o quê? Unidade. Eles se casam. Mas ainda são diferentes. E isso é bênção. Agora, quando você tenta gerar uma uniformidade sem diversidade, você mata a humanidade. Então, a diversidade não sugere inferioridade, muito pelo contrário. Final do versículo 11 diz que o Espírito Santo dá a cada um individualmente. O Espírito Santo sabe o nome de cada um de nós aqui. O Espírito Santo olha para a vida de cada um de nós aqui. O Espírito Santo capacitou cada um de nós aqui. E o Espírito Santo nos capacitou para fazermos diferença onde estivermos. A criança, o adolescente, o pré-adolescente, lá na escola dele, lá na família dele. Tem gente que diz assim, o senhor já teve problema com seus filhos? Graças a Deus, não. Filho de pastor não vale. Filho de pastor é pior que você imagina. Né? Mas graças a Deus não. Por quê? Pela graça do Espírito Santo de Deus. Ouviu as orações. Eu acho que Deus pensou assim, Leonardo, você já tem muita gente para cuidar, Cristiano também. Eu não vou dar um trabalho dobrado para vocês, não. Em casa os meninos serão bonzinhos. Deve ter sido alguma coisa assim, porque isso é graça, né? Só graça. Então, esta presença do Espírito Santo, ele trata conosco de maneira pessoal. Isso é maravilhoso. Nós não somos uma massa, nós somos indivíduos na presença de Deus. A diversidade, diz um comentarista chamado Leon Morris, a diversidade não é atributo acidental do corpo. A diversidade não é atributo acidental do corpo, foi planejada por Deus. É da sua própria essência. Nenhum membro deve equiparar-se ao corpo. Precisa-se de muitos membros para formar um só corpo. Versículo 15 e 16. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calar, dentro da minha alma, as vozes contrárias da minha intimidade com o Espírito Santo, é essa sensação de superioridade espiritual. De que eu posso dirigir Deus. Deus é soberano, Ele tem um projeto para a minha vida e Ele faz em cada um individualmente. Ponto final. Segunda coisa, versículo 15 e 16, nós devemos fazer calar a nossa voz interior de inferioridade espiritual. É o outro lado da moeda, de inferioridade espiritual. Às vezes nós nos achamos demais e às vezes nós nos achamos de menos. E o texto vai dizer assim, calma aí, não é bem assim. Olha o que diz o versículo 15 e o versículo 16 do nosso texto. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que em determinado momento da nossa história, nós vamos cair no erro da comparação. Nós somos criados assim, né? Nós somos criados comparando as coisas, comparando as pessoas. E nós somos a geração do Facebook. Facebook.
né? Em que você está triste lá, abatido, aí você fala, vamos navegar no Facebook, aí você abre, todo mundo alegre, fulano na praia, o outro não sei onde, né? Beltrano em Londres. Minha vida não vale nada, Senhor. Eu aqui. Ainda sou obrigado a curtir, né? Ainda tem a obrigação de curtir. Olha lá, hein? Meu Deus, isso acaba com a gente. Essa comparação acaba com a gente. A Bíblia diz, não faça isso. Porque eu não sou olho, eu não posso servir o Senhor. Eu queria ser pé, eu sou mão. Essa sensação de inferioridade, ela é terrível. Ela é terrível. Eu estava olhando a formatura, né, do meu filho lá, todo mundo alegre na formatura, até que estavam todos alegres. Eu observo pessoas. Até que o reitor disse, e fez bem, não fez errado não, mas eu observei pessoas. Temos 230 e tantos alunos formando nessa noite, mas, eu falei, vírgula, um aluno conseguiu média 9,2 durante o curso inteiro. Eu falei, vixe, é uma aluna, aí eu só via tristeza estampada. Aí chamou a aluna e deu bolsa de pós-graduação. Parabéns. Parabéns, mas na sociedade da comparação, tem gente que ficou triste na sua própria formatura. Não foi o caso do meu filho não, para ficar tranquilo, não, está de boa. O negócio dele é levantar diploma e ir para farra, né? Mas eu fiquei observando aquilo. É ruim quando essa sensação entra dentro das portas da igreja, da nossa espiritualidade. Eu queria pregar o evangelho, mas eu não sei pregar igual o pastor. E o pastor está aqui, eu queria pregar igual o John Piper. Não é? Gente, a cada um foi dada uma medida, um ministério, a glória de Deus. A glória de Deus. Se nós começarmos a comparar, diz o apóstolo Paulo, nós estamos caindo em pecado. Porque nós estamos dizendo para o Senhor que nós não entendemos aquilo que Deus preza tanto, que é a diversidade de um corpo. E um corpo que vive a sua diversidade é bonito demais. Michael Horton diz o seguinte, o Espírito Santo é aquele que transforma a nossa casa num lar. E essa é a nossa missão. Transformar, em primeiro lugar, o nosso lugar de convivência num lar. Não é só numa casa, é num lar. A nossa missão, em primeiro lugar, é essa. É entender que Deus nos colocou ali para fazer diferença ali. A nossa casa tem que ser um lugar de paz, de amor, de harmonia, de alegria, de bênção, de tal forma que a luz do nosso lar possa contaminar os vizinhos. E os vizinhos possam perguntar, escuta, que paz é essa que você tem na sua casa, porque eu não escuto briga lá. E pode ter certeza que uma hora os vizinhos, pode demorar anos, mas uma hora eles reparam. Que a sua própria família, ao visitar você, possa dizer, a sua casa é diferente. Que os seus amigos, ao visitarem você, possam dizer, a sua casa é diferente. Eu trabalho, então lá o seu trabalho também é um lugar diferente. Você também faz diferença ali. Você faz diferença quando você entra num táxi, na vida do taxista, você faz diferença quando você viaja ao lado de uma pessoa que você não conhece, você faz diferença. Não é porque você prega o evangelho, porque você é simplesmente uma pessoa diferente, educada, tranquila, alegre, segura. Nós estávamos num voo há muitos anos atrás, boa parte dos presbíteros da igreja, e eu, Cris, os meninos, voltando do casamento do filho do presbítero Wilson, Celso, Raquel, né? Lembra disso, né? Nós estávamos num voo, e o voo deu um problema. E tinha um sujeito que entrou no voo, ele tinha ganhado vários troféus na noite anterior, de fisiculturismo. Imagina o tamanho do sujeito, ele com os troféus, ainda estava cheio de purpurina, evito comentários. Mas ele, enorme, enorme. E ele sentou ao lado da Cris. E eu estou olhando. E a Cris falou assim, esses troféus você ganhou? Ganhou. Eu falei, parabéns. Ele, sim, eu estou olhando. Na primeira balançada do avião, ela, morro de medo. Eu falei, Jesus, um homem desse tamanho.
E nós estávamos lendo a Bíblia, aí ele viu que estava lendo a Bíblia e disse: vocês estão lendo Bíblia? Vocês são crente? E a Cris falou: ele é pastor. Ai, graças a Deus, esse avião não cai, tem pastor dentro. Eu falei: está vendo, Cris, a gente não precisa falar nada, nossa postura simples já prega o evangelho para o irmão, né? É isso aí, meu querido, sem Cristo você vai ficar sempre inseguro, mais forte que seja, não adianta. Então, essa coisa da presença maravilhosa de Cristo em nós, o Espírito Santo, não pode permitir que o nosso coração se sinta inferior. Somos diferentes. Às vezes, com um gesto simples, você mostra Cristo para a pessoa. Mostra Cristo para a pessoa. Terceira coisa, verso 21, vai dizer que nós devemos fazer calar a nossa voz interior de superioridade espiritual, mas devemos calar a nossa voz interior de inferioridade espiritual, mas a terceira, e talvez a mais difícil, seja fazer calar a voz exterior do desprezo espiritual. A voz agora é exterior do desprezo espiritual. O verso 21, ele diz: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Nós não podemos chegar a esse grau de orgulho espiritual. Nós não precisamos de todos. Igreja é um coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, né? Nós precisamos de todos. Todos. Igreja é um coração de amigo que abraça todos. Igreja é um coração de esposa, né? Que aceita os defeitos do marido. Igreja é um coração de marido que não conta os defeitos da esposa. Igreja é essa somatória de corações. Somos todos aqui esses corações unidos, servindo o mesmo Deus que nos une. Portanto, aqui ninguém pode dizer fulano é desprezível, ciclano é desprezível, não. Não existe grau de importância espiritual. Romanos capítulo 12 é riquíssimo. Vamos lá para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: ninguém, olha que interessante, ninguém, Romanos 12, 3, deve pensar coisas erradas. Olha só, porque pela graça, Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, cada um dentre vós é todo mundo, então ninguém, não pense de si mesmo além do que convém, baixa a bola, tradução revista atualizada, né? Antes pense com moderação, também não baixa tanta bola assim, pense com moderação. Qual é a moderação? Versículo 3 responde: segundo a medida da fé. Agora, olha que interessante, que medida da fé? Que Deus repartiu a cada um. A fé que você tem foi Deus que te deu. Deus que te deu, Ele é que repartiu, Ele é que entregou. Então o texto vai dizer: ninguém pense de si além do que convém. Agora também não vai lá para inferioridade espiritual, nem superioridade espiritual, nem inferioridade espiritual. Mantenha a sua moderação, mesmo que as vozes contrárias sejam exteriores, que aponta o dedo para você e diz: você não é capaz, você não pode, você não é tão importante, você não é isso, você não é aquilo outro. Olha, o texto continua, olha o capítulo 12, versículo 9. Como é que então nós devemos fazer e como saber a nossa medida? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. É assim que é a agenda do cristão. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Tem um diácono lá fora, com um guarda-chuva, tomando chuva, esperando alguém chegar. Eu estou vendo ele aqui agora, para que a pessoa não tome chuva quando chegar lá. Isso é amor fraternal. Ele está fazendo diferença. Ele nem sabe que eu estou falando dele, mas estou falando bem. Isso é amor fraternal. Você imagina que esse irmão que está lá fora agora, daqui a pouco vai ser substituído por outro, que também vai tomar chuva. Ele acordou hoje cedo,
Ele trabalhou a semana inteira. Ele merecia dormir até mais tarde no coração dele. Mas ele diz assim: eu vou para a casa do Senhor para tomar chuva. Para não deixar que outros tomem chuva. Para que eles entrem a seco e adorem ao Senhor. Isso é fruto. Você não estava vendo, mas Deus está. Deus está. E o texto continua, amor fraternal. Olha que interessante, Romanos 12, agora o versículo 11. No zelo não sejais remissos. Tudo que você tem que fazer para Deus, faz bem feito. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A agenda cristã é clara. Então, o que o outro acha, pensa, o desprezo espiritual exterior não deve influenciar a nossa vida. Volta lá para 1 Coríntios capítulo 12. Paulo escreve isso inspirado pelo Espírito Santo, e quem é inspirado pelo Espírito Santo é coerente. Versículo 24. Faça fazer calar a voz interior da superioridade espiritual, usando a ferramenta de Deus. Olha o versículo 24. Ele diz assim, de 1 Coríntios 12... Mas os membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Às vezes você se acha menor, mas Deus está te dando honra maior. Honra maior. É a resposta ao versículo 11. Deus coordenou todas as coisas, e Ele vai fazer isso. Versículo 24, faz calar essa voz interior de inferioridade espiritual, no versículo 15 e 16, quando Deus concede mais honra àquilo que menos tinha. Versículo 25, o texto diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Ele faz calar a voz do desprezo exterior, espiritual, do versículo 21. Quando diz: eu não preciso da mão, eu não preciso do pé, eu não preciso dessa parte do corpo, ele diz: pare com isso, no versículo 25. Pare com isso. Não pode haver esse tipo de divisão no meio do povo de Deus. E aí a pergunta que não quer calar é: ok, a partir do capítulo 12 de Coríntios, e dessa transformação do Espírito Santo em nós, o que é que a gente leva para casa? Vamos voltar aos 4 pontos dos autores Gary Keller e Jay Pappson. Eles dizem: 4 ladrões de produtividade podem entrar na nossa vida. O primeiro delas é a nossa falta de capacidade de dizer não. E ele diz uma coisa interessante: quando você diz sim para uma coisa, é imperativo que você saiba que você está ao mesmo tempo dizendo não para outra coisa. Vou repetir: quando você diz sim para uma coisa, é imperativo que você saiba que no momento que você está dizendo sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra coisa. Então você tem que fazer escolhas na sua vida. Saber fazer escolhas na sua vida. Portanto, a nossa capacidade, nossa falta de capacidade de dizer não, ela atrapalha a nossa capacidade de dizer sim para aquilo que é produtivo. Diga não para uma agenda contrária à ação do Espírito Santo através de você. Diga não a uma agenda egocêntrica. É óbvio que você pode construir uma agenda desejando ter um bom café, um bom almoço, um bom jantar. É óbvio que você pode construir uma agenda de vida desejando ter uma boa aposentadoria lá na frente. Não tem nada errado. O problema é quando isso se torna prioridade tal que você não tem mais espaço na sua agenda para aquilo que realmente é prioritário e para quem realmente manda na sua vida, que é Deus. Ele é soberano.
e Ele te convida à intimidade com Ele. Então, observe suas prioridades. Algumas pessoas deixam de vir à igreja, deixam de ter comunhão com o Senhor, de ter vida devocional diária, porque inverteu as suas prioridades. E se torna como aquelas pessoas que eu ficava olhando lá de cima do prédio, andando para lá e para cá, na vida, muitos sem Cristo, provavelmente, que a maioria da população ainda está sem Cristo, totalmente perdida, correndo atrás de uma agenda vazia. A Bíblia diz, como ficam de súbito desesperados. Como eu disse, outro ladrão de produtividade é o meio do caos. O cristão não tem que ter medo do caos, porque quem coordena o mundo não é uma relação de causa e efeito da humanidade, mas é um Deus que é soberano. Portanto, eu não tenho medo de caos algum. Medo de caos algum. Deus está no controle de todas as coisas, até da nossa vida. Ah, se acontecer alguma coisa no Brasil vai ser um caos. Deus está no controle. Ah, mas se acontecer tal coisa no Brasil, o Brasil vai melhorar muito. Deus está no controle. Sempre. Não tenho medo do caos. Terceira coisa, hábitos de saúde pobres. Ore e peça a Deus que dê sabedoria para isso. Um meio ambiente que não apoia os nossos objetivos. Deus nos colocou num meio ambiente muito saudável, que se chama igreja. Porque aqui temos objetivos que são sempre alcançados. Porque os objetivos aqui são de Deus. A agenda quem escreveu foi Ele, e Ele nos capacita para servi-lo dessa forma. Daí, não permita os ladrões da sua intimidade espiritual com Deus. O livro fala, não permita os ladrões da sua produtividade. Eu digo, não permita os ladrões da sua intimidade com Deus. Os ladrões da nossa intimidade com Deus, eles não podem estar presentes na nossa agenda. Não podemos imaginar uma agenda de um cristão onde Deus não é soberano. Não permita, isso rouba a sua intimidade com o Espírito Santo. Descansa seu coração no fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Descansa o seu coração no fato de que você é quem é no reino de Deus. Não imagine que você é uma pessoa com inferioridade espiritual, você não é. Deus te capacitou. E às vezes você nem percebe, mas tem gente olhando o seu serviço. E ele se chama Deus. Portanto, não permita que as vozes exteriores da acusação de falsa espiritualidade, dizendo você é menor, invadam o seu coração. Não permita isso. Deus ama você, a tal ponto que entregou o seu único filho para morrer na cruz por você. Ele conhecia a sua vida, seu nome e sua história, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E a Bíblia nos ensina que aqui nós já começamos a desfrutar dessa vida maravilhosa com Deus, mas que será de maneira completa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, com base na palavra do Senhor, busquemos a unidade, o respeito mútuo, a alegria de servirmos o Senhor, dono da nossa agenda e da agenda da humanidade, com alegria no coração e a disposição de servir a Deus sempre, sempre, amando ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o desejo de Deus, é o resumo de toda a lei e os profetas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo antes de existirmos, o Senhor já tinha planejado a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz sentir úteis no Teu reino, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso compromisso com o Senhor. Ó Deus, muitas vezes não percebemos o tamanho da obra que o Senhor nos colocou, mas sabemos, ó Deus, que no final de todas as coisas, o Senhor nos dará essa alegria para a glória do Senhor. Agora, nos conduza, ó Deus, como agentes transformadores desta sociedade, através da palavra do Senhor, da capacitação do Teu Santo Espírito. Oramos agradecidos, porque o Senhor nos chamou para uma vida frutífera, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.